Olá pessoal, eu sou a Nájila, sou psicóloga e psicanalista e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre os transtornos alimentares na adolescência, o grito no corpo e a falha na palavra. Então eu vou trazer um pouco essa questão da fase da adolescência em si, inicialmente, pensando todas as questões, principalmente na questão psíquica, claro que envolve tudo, o físico, o cognitivo, mas pensando um pouco mais como que é psiquicamente, como que é a subjetividade do adolescente, que é uma fase complexa por si só. E mostrar como que a questão dos transtornos alimentares, eles podem aparecer, tanto no sentido, vamos dizer assim, de ser algo que pode ser uma resposta sintomática a uma própria questão dessa fase, como também pode ser uma questão mais grave e que aí requer outros tipos de intervenções. Então, tentar esboçar um pouco essa questão de como que seria trabalhar a questão do transtorno alimentar em casos mais graves. Então, pensando um pouquinho nisso, e tentando trazer essa questão um pouco assim, esse grito do corpo, Então, por que esse transtorno alimentar está acentuado, está prolongado, está grave, está causando um risco, à saúde do adolescente? Então, aquela questão psíquica que vai, afetar, o físico, mas também tem as questões sociais, pensando em ideal de corpo, pensando como que é o estilo de vida hoje, que a gente vive de forma geral, o mundo hoje não se alimenta como antigamente, e também como que é cada família, como que essa questão alimentar, perpassa de alguma forma, mas trazendo questões elementares da própria questão alimentar que tem a ver com o psiquismo e que a gente pode pensar, na primeira mamada, sendo o primeiro momento aí que a gente tem o contato com o outro no mundo, fora do corpo materno, e que é ligado a essa questão da alimentação que passa ali por todo o trato digestivo, Então é estimulado fisicamente isso, então não é só uma questão de vou amamentar o bebê, mas tem uma questão de vínculo também e de apaziguamento de um desamparo a partir do momento que a criança é acolhida no momento da mamada, em que ela está sentindo uma dor ali, aquela dor da fome, Então imagina um bebê com dor, no estômago por fome, por estar sendo alimentado pelo corpo da mãe, agora não mais, Agora precisa ser alimentado ainda pelo corpo da mãe, mas fora do corpo dela, Então é esse outro lugar que a gente não tem como separar o transtorno alimentar dessas questões de vínculo, das questões subjetivas, esse é o primeiro lugar de amparo, que a criança vive. Então, é para trazer um pouco como que essas questões vividas, principalmente nessa primeira fase da amamentação, como na primeira infância em si, vão ressurgir ali na adolescência e também pensando um pouco nas questões sociais. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro da questão de como se constitui o sujeito, pensar um pouquinho nessa questão da subjetividade e entrelaçando com essa fase da adolescência. Então, para o Lacan, psicanalista francês, muito conhecido na França, por um trabalho ali mais inovador, que ele vai pensar a questão do sujeito. Então, ele tem uma teoria própria que vai auxiliar a gente a pensar em muita coisa nas questões subjetivas. Ele vai falar de algumas fases que a gente tem psiquicamente no início da vida, que ele chama de alienação e separação, são as primeiras fases. A alienação está ligada a essa fase da amamentação que eu comentei, que seria esse primeiro momento aí de vida. Então, a criança, nessa necessidade que ela tem de ser amparada e cuidada, ela se aliena ao outro. É uma alienação que vai colar a criança com a mãe, mas não é uma alienação necessariamente ruim, desde que ela não se prolongue, vamos dizer assim, além do necessário, ou que a criança, ou enfim, qualquer pessoa em qualquer faixa etária, se fixe de alguma forma no lugar alienado. Então é necessário esse outro para a gente se alienar, que normalmente é a própria mãe, mas pode ser alguém que faça a função materna. Então esse agente de alienação, de alguma forma,
é a pessoa com que faz oposição, está na posição do desejo materno, então a pessoa encarnada em si, real, então essa necessidade dessa figura presente, ali corpo a corpo com o bebê, né, estimulando os órgãos sentidos de forma geral, falando, olhando, né, a própria questão gustativa, de sentir o gosto do leite, dos alimentos, do cheiro. Então, e alguém ali desejando cuidar dessa criança. Então, não é simplesmente o cuidado em si, mas o desejo de estar cuidando. Então, essa pessoa é necessária nesses primeiros momentos de vida, principalmente até 1 ano e meio, extremamente necessário. Claro que é a infância inteira, né, mas quanto mais precoce, mais necessário. Não só fisicamente, claro. É um momento que vai se constituindo a imagem. Então, quando a gente vai pensar em imagem em relação ao psiquismo, não é a imagem, né, eu sou assim, assim, assado, mas é pensar nossa imagem de forma geral, que vai também estar ligada ao corpo. E a questão é que a imagem, ela nunca vai ser a mesma refletida no espelho. Primeiro que a própria física já diz isso, né, que a gente olha e se vê espelhado. Mas é a questão assim de toda vez que se olhar no espelho nunca vai se ver da mesma forma. Então a imagem psíquica que se tem do seu próprio corpo, por exemplo, não é a mesma do biológico em si, né? Mesmo que a pessoa olhe e supostamente seja a mesma, né, no psiquismo isso não tem como, né, ser exato, vamos dizer assim, de alguma forma, porque é perpassado por várias questões subjetivas. Então, o que se espera daquela criança, por exemplo, vai perpassar pelo corpo dela. Uma criança ativa pode ter um olhar positivo ou não, uma criança passiva, o mesmo ponto. Então, que claro, tem a ver com o corpo, né? Questão do movimento. Então, a imagem psíquica nunca vai ser a mesma imagem que a gente tem de si. Então, isso acontece, né, conosco. Então, é algo que não é necessariamente uma questão em si, mas tem algo assim que é aquilo. Nunca a imagem vai ser igual, né? E tem também essa questão dessa inversão da imagem, né? Então, a imagem, de alguma forma, sempre é invertida e sempre tem um olhar do outro em relação a isso. Porque a gente vai se entender enquanto ser humano, quanto corpo, porque um outro vai nos dar nome para isso, né? Então, além de nomear o nome das partes do corpo, vai nomear também a nossa existência, nosso nome, né, nossas crenças, condutas, a própria educação, as próprias questões familiares ali inconscientes que não se tem acesso, tudo isso vai sendo passado para a criança e vai construindo essa imagem aí. Então, por isso que um filho nunca é igual ao outro, mesmo sendo gêmeos, né? Então, tem algo inconsciente ali que a gente acessa sempre até um ponto, porque a gente não consegue esgotar tudo que se tem no psiquismo, né? O psiquismo não é palpável, então a gente nunca vai conseguir fazer isso. É um momento que é chamado de narcisismo primário, que é o próprio Narciso, vamos dizer assim, supostamente se olhando ali no espelho e se vendo uma imagem, criando uma imagem de si idealizada. Porém, a gente sabe que não existe uma imagem idealizada, não existe nada idealizado, na verdade. Então, né, em algum momento a criança vai compreender que essa imagem, né, ela não existe por completa, mas inicialmente ela tem essa ideia, né, e tudo isso vai compor o eu, né, então, ou conhecido como ego. Então o nosso eu vai estar formado, né, de alguma forma perpassando pela imagem, e tudo isso que se carrega, né, de herança, que eu comentei, né, tudo que vem já da estrutura familiar, as crenças, né, os dogmas, né, todas as leis, né, todas as questões ali que a cultura familiar vai passar de alguma forma para a criança, não só a familiar, a social de forma geral, é todo um conjunto. Então é um lugar que a gente pode chamar de eu ideal, então é um lugar alienado. Então isso é muito importante a gente pensar na questão do alimentar, né, então em que eu ideal eu quero estar, né, então algo que a cultura vai trazer, que a família vai trazer e que a própria pessoa vai trazer de si. Então imagina quantas, né, demandas ali de alguma forma para se atingir uma posição que está ligado ao físico também. Mas a gente não, como eu comentei, não consegue deixar só no físico porque está tudo junto. Se, vamos dizer assim, tudo ocorrer bem, né, nesse processo, a criança vai para o processo, né, que chama separação, que seria quando se tem a entrada de uma outra pessoa, que no caso é a função paterna, que o Lacan chama de nome do pai,
que é um lugar simbólico, então não necessariamente uma pessoa em si, mas pode ser uma situação que represente um terceiro, né? Então é aquilo que tira, né, o olhar da mãe para a criança quase o tempo inteiro. Então, por exemplo, pode ser o próprio pai da criança ou algum outro familiar, alguma outra pessoa, como pode ser o trabalho da mãe. Então a mãe não olha mais só para a criança, ela olha para o trabalho, olha para outras pessoas, olha para outras coisas. Então é um momento que vai se inserindo, né, outros elementos da cultura e a criança vai vendo que não é só aquela relação, né, só com aquele outro ali encarnado. Tem outros, né? Isso é um processo, claro, né, que é chamado de metáfora paterna, né? E esse processo, né, ele vai, né, de algum jeito ir constituindo a noção de lei, né? Então a criança ali, de alguma forma, ela vai introjetar a lei. Então esse é um momento que, a partir do momento que tem outros, né, não tem só a mãe e a criança, vai acontecer o que a gente chama de narcisismo secundário, que é o narcisismo que vai para as outras relações. Então, enquanto o narcisismo primário fica preso naquela imagem de alguma forma, o secundário está na questão de olhar também para fora, olhar para outros, então a energia ela faz um movimento diferente de antes, né? Então, isso só é possível se houver de fato terceiros, outras pessoas. É um momento que se constitui também o superior, né, a introjeção das leis, das normas. Então, alguém barra essa relação, vamos dizer assim, mãe e filho, essa função paterna, né, e sai daquela coisa idealizada, porque a mãe tem outros interesses, não só a criança. Então, a criança sai de um lugar, estou idealizada aqui com minha mãe. Ela vai para o lugar de ser o ideal do eu, né? Como eu posso chegar ao ideal? Só que é uma busca constante, né? A gente nunca consegue chegar nesse ideal, né? Então, nesse processo aí, a criança ainda muito pequena também, né? 2, 3 anos ali, depende, claro, de cada um, mas na primeira infância, até esse processo ali, supostamente aproximadamente até 6 anos, né? Que a gente fala que finaliza essa questão, né? Da introjeção do superior, dessa questão das eggs, é claro que não se finda aí, mas seria os anos principais, né? Então é aquilo, né? A pessoa ela entra no processo de separação, mas ela nunca perde a base dela, que seria a alienação. Então a base dela seria o que ela recebeu primeiro, a questão é que ela não pode ficar fixa nisso, ela tem que aprender a mediar, né? Então essa mediação sempre vai acontecer quando tiver mais de um na relação. Né? Então é aquilo, né? Sempre quando tem par, sempre pode dar empate. Se tem ímpar, não dá, né? Fazendo uma analogia. E tudo isso que está acontecendo na infância, né? Por que é importante pontuar? Vai voltar tudo na adolescência. Então, como a criança passou por tudo isso, né? Se ela teve fixações nesse momento da alienação, de separação, se teve trauma, se não foi. Porque a infância é naturalmente traumática pelas mudanças que se tem, né? De forma geral. Né, o corpo muda, a criança vai para a escola, muda cuidador. Então, são muitas questões ali que a criança não tem condições de lidar ainda, né? Então, tudo isso vai sendo introjetado, né? E na adolescência, né, retorna isso porque é um momento que se convoca o adolescente para, né, um lugar ali de sujeito, um lugar mais de responsabilidade, né? Tem as cobranças também sociais. Então, de alguma forma, o que ficou, vamos dizer assim, pendente, entre aspas, retorna, né, nesse momento. Então, a adolescência ela tem essa questão de não necessariamente estar ligada à puberdade, então a gente tem, né, o momento que o próprio corpo convoca a questão sexual, né, então isso é um ponto também para tirar, né, o sujeito do lugar, né, e isso pode ser junto com a adolescência, mas às vezes a adolescência ela acaba sendo prolongada ou ela ocorre depois, né, da puberdade, e também vai depender de como foi a infância, né, como eu comentei. Então é bom distinguir esse lugar, né? Só que a puberdade, como vai convocar o corpo, né, então ela vai também trazer as questões ali para pensar, né, na questão alimentar. Né? Então se perde um corpo infantil, também se perde, né, os pais idealizados, então a criança, além de ela estar, né, nesse lugar, né, idealizado ali, mesmo que ela tenha, né, compreendido que
não é um eu ideal, mas é um ideal do eu, né? Então, não é uma coisa fixa, eu posso ser várias coisas dentro de uma regra, vamos pensar assim. A criança ela, vai ter que ver também que os pais não são idealizados, né? Que eles não são onipotentes, né? É o que o Lacan vai chamar de castração dos pais. Então, é aquilo, né? Se aquele que cuidou de mim não é poderoso, eu também não sou. Então, é como se visse a castração no sentido de perdas. O que eu perdi? Na verdade, assim, é uma perda de uma coisa que não, teoricamente não existe, porque a gente não é onipotente. Mas a criança tem essa ilusão, né? Isso todos passam de alguma forma. Só que ela tem essa ilusão porque ela acha que os pais estão nesse lugar onipotente. Então, quem tem filho, né, talvez lembre, né, de situações que remetam a essa questão. Então, tem uma perda aí. Então, assim, se perde o colo, por exemplo, a criança andar, né? Se perde o peito para a criança se alimentar sozinha. Então se perde coisas para ganhar. E só que são perdas, né? São castrações de alguma forma. E a adolescência se castra, vamos dizer assim, toda a vida infantil, no sentido de não poder mais ser uma criança, né? Agora está num outro lugar. Perdeu o lugar infantil, agora está num lugar, né, entre meio para a vida adulta. Né? Então, é esse lugar aí que convoca não só o corpo, os relacionamentos também, né? Então isso já de alguma forma começa a ser convocado, mas escolhas e decisões para o futuro. Então, adolescente, por mais que pareça responsável alguns, ainda assim não tem maturidade emocional para, né? Porque acabou de ser criança e está no meio ainda, né? Então é muito, né, pesado para o adolescente essa fase. E é o retorno que a gente fala das moções pulsionais, que seria essa energia psíquica que a gente tem, que ela é, vamos dizer assim, desenhada em grande parte na infância, e aí ela vai ressurgir na vida adulta. O Lacan vai dizer também que a adolescência é o momento de despertar para o mal-estar, né, por todos esses, né, acontecimentos, né, toda a mudança no corpo, né, toda a responsabilidade, né, então é aquilo, né, perdi um lugar que eu tinha. Então ele vai dizer não é o despertar da primavera, é o despertar para o mal-estar. Então está em outro lugar. Ele vai dizer que é o segundo momento do trauma. Então, vamos dizer assim, situações naturalmente traumáticas da infância, como isso que eu comentei dessas perdas, né, que a criança não consegue lidar, né, elas vão retomar de alguma forma na adolescência, porque não foram elaboradas. Não foram elaboradas porque é claro que a criança não ia conseguir fazer isso. Então, aquilo de alguma forma aparece, né? É um momento, de fato, em que se retorna essa questão da separação com o outro. Lembra da separação que comentei na infância? Então, isso vai, né, ficar ali até então latente na criança, e quando vem de fato a adolescência, isso vem com uma proporção muito grande, né, para, assim, de fato, assim, não ficar colado, né, com o outro, né, esses outros grandes, né, até por um lugar de alteridade, um lugar de diferença, para que o adolescente não seja repetição de ninguém. Ele vai por um querer se separar, mas muitas vezes ele vai nesse lugar se separar totalmente. E é um perigo se separar totalmente, porque a gente não consegue não viver, né, em bando e com outras pessoas. Então, Lacan vai dizer, a separação total, ela não é possível. Se você separa do outro, você se aniquila de alguma forma, e esses movimentos podem até levar à tentativa de suicídio, né? Então, não tem como isso acontecer. Então, o adolescente ele fica oscilando. Ora se aliena demais, gruda nos pais, ora quer se separar ali totalmente. Então, é aquela famosa rebeldia que a gente vê de extremos, que até um certo ponto é normal. Né? Não é normal quando, né, se cola muito, fica muito colado, ou se quer se distanciar o máximo possível, porque tem que ter um meio termo. A gente precisa dessa base da alienação, não ficando fixada nela, né, e a gente se separa parcialmente. Então, o adolescente ele fica nesses extremos entre alienação e separação, né? Então, essa recusa da alienação, né, buscando a alteridade, a diferença, vai normalmente para os pares, por isso os adolescentes estão sempre em grupos, né? Normalmente sempre tem um deles que é líder, né, que você tem que ser ali, fazer parte daquele grupo, né, meio que ser daquela forma, né, para fazer parte. Então, normalmente os adolescentes querem os amigos, né, nessa época. E
E aí distanciam dos pais, que normalmente é um ponto também, né? Que às vezes tem pais que não entendem ou têm difícil acesso, né, ao adolescente. Adolescentes ficam muito quietos, né? Muitas vezes jogando, por exemplo, com os amigos. E é o que o Lacan vai dizer do encontro com o real insuportável da relação sexual. No sentido assim de é aquilo, o que, que eu vou fazer com essa questão da sexualidade? Não digo o ato sexual em si, mas o que, que eu vou fazer com essa questão sexual brotando aqui em mim, né? O adolescente não sabe, né? É o momento ali de ele lidar com tudo isso. E não tem só essa questão, né, de lidar com a própria questão sexual em si, mas da questão dessa ilusão e de uma idealização que seria uma ilusão de completude. Aí eu sou completo para o outro, para ele ser meu amigo, para mim ter um relacionamento, para, né, então, que isso não vai ocorrer. Então é aquilo, aquela ilusão de completude da infância vai surgir agora, principalmente advindo dessa convocação que o corpo traz. A adolescência contemporânea, né, tem alguns pontos, né, para a gente pensar. Então, na modernidade, nós tínhamos um cenário, hoje na pós-modernidade a gente tem outro. Isso é importante a gente pensar na questão, né, dos transtornos alimentares, né, como que isso vai aparecer hoje de alguma forma. Não dizendo se hoje está pior do que, né, antigamente, não é isso, mas tentar ver qual é o cenário que a gente tem hoje, principalmente nesse ponto. Então, na modernidade, a gente era um lugar mais rígido, né? Então, com regras mais severas, o patriarcado, né? Então, um lugar que a gente considerado assim, um pai consistente, às vezes podemos dizer rígido demais, que também traziam questões, o excesso de rigidez, e hoje a gente tem um lugar de um pai que falha mais, né? Então, vamos dizer assim, em uma época um rígido demais e o outro, vamos dizer assim, ausente demais. Quando eu digo pai, não necessariamente estou falando do homem em si, eu estou falando dessa função. Então, a função paterna ela tem que pôr limite e ordem num sentido saudável, né? Não pode ser nem rígido nem solto, né? Então, hoje a gente está vivendo esse lugar mais solto, por isso esse nome falha do pai, que seria a falha da função paterna. Fica muito solto, a pessoa vai se agarrar a coisas, e não necessariamente coisas boas. É como se fosse um imperativo de satisfação. Então, assim, como eu não tenho limite nenhum, eu posso fazer várias coisas, então eu quero satisfazer, sem limite. Só que isso dá mais angústia, porque é como se você fosse obrigado, igual comprar. Ai, tá barato, vou comprar, tá não sei o que, então vou comprar. Então, aquilo não tem fim, né? Então, não se satisfaz minimamente por um tempo, né? Então, esse não ter limite, né, é problemático em relação a isso. Claro que a rigidez também, mas o sem limite, né, tem esse ponto. É como se tivesse uma obrigatoriedade, né? Você vê a resposta antes da pergunta. Lá você abre o celular já tem dizendo, ó, compre isso, faça aquilo, então, mas eu preciso disso? Isso para o adulto já é complexo. Imagina para o adolescente com uma oferta de milhões de coisas, né? Isso vai trazer angústia. Então, excesso de rigidez traz angústia e excesso de liberdade, vamos dizer assim, sem algo que ampare. Então, o limite seria um amparo, né? Como se fosse uma piscina, né? O limite e o sem limite seria ali o mar, né? Para dar um exemplo. Né? E é um lugar, né, que convoca o adolescente a se afastar do outro, né? E colocando ele numa autoerótica do saber. Então, o meu saber está no meu próprio corpo, está no meu objeto que fica o tempo inteiro nas minhas mãos, que seria um objeto A, que é um termo do Lacan, né? Um objeto ali que a gente busca, que causa desejo, que está no bolso, entre aspas, que seria aquilo que traz, né, respostas. Né? Então é aquilo. Qualquer coisa que eu quero saber, eu pergunto pelo celular. Não precisa perguntar para um professor, para alguém que tem uma figura de autoridade. Não precisa necessariamente ser os pais, né? Mas daí eu não preciso mais perguntar, me dirigir a alguém, ter uma troca de energia com alguém. Eu tenho um celular para fazer isso. Por isso, autoerótica de saber. E a gente sem o outro, né, não, psicicamente ninguém se sustenta. Não é uma questão de dependência que vai deixar a pessoa lá alienada, né, assujeitada, não é isso. Mas é uma dependência normal que todos temos de todos, né? Então essa ilusão de que não precisamos de ninguém vai trazer uma fragilidade psíquica, né, por essa ausência de endereçamento. Então ficar só consigo, né, ninguém consegue. Né? As pessoas enlouquecem, né, se fossem jogadas numa ilha deserta, por exemplo.
Então a gente precisa de relações. O ser humano né, é um ser de bando, ele tem um instinto gregário, então isso é necessário. Né? Só que hoje a modernidade, a pós-modernidade, né, tá convocando a fiquem nessa autoerótica, conversem com pessoas só digitalmente, não vejam. Então, isso é um ponto hoje que traz indícios de algumas questões de psicopatologia, principalmente nas questões alimentares. Então, a gente pode pensar também que na adolescência contemporânea, né, tem uma questão de procrastinação e dificuldade de escolhas, muitas coisas para escolher, então logo, né, vai ser difícil também, né, essa escolha. Então, a ideia é sempre adiando. Né? Então, fica nesse lugar de uma tentativa radical de separação, né, por conta, né, de não querer se sentir alienado nessa ilusão de poder, né? Então, eu tenho tudo aqui, então tá tudo certo, eu vou poder me separar. Só que isso não sustenta. Isso no transtorno alimentar vai ficar bem claro. Então, tem uma dificuldade de elaborar essa separação, porque quer ir direto para o ato, né, nesse lugar, né, de atuação, né, de não preciso e tal, né, e não fica tanto numa elaboração simbólica, mais subjetiva, né, então, em outras palavras, não fica muito no pensamento, vai direto no ato, né, então, esse lugar aí de separação do outro, né, quanto mais extremo, mais vai fazer com que, né, o adolescente vá para esse lugar de alienação. Então é aquilo, né? Se separa, né? Como se fosse um bumerangue, né? E volta. Né? Então, quando eu for trazer principalmente a questão da anorexia, isso vai ficar bem claro. Então, é aquilo de fazer sem pensar, né, em outros termos, sem a mediação simbólica, que ainda é necessário de um outro adulto para isso. Né? Então, fica no lugar de um instante de ver, né? E ver direto, né? Então, há um momento de concluir. Então, não há tempo de compreender. Então, vê uma situação, não tem esse momento de elaborar e já conclui. Aí precisa de alguma coisa. Aí o Google me responde. Né? Não tenho tempo, vou elaborar, vou pensar em algo, vou perguntar para alguém, vou fazer isso, vou experimentar, Então, não tem esse momento. Então, é do instante de ver direto ou de concluir. O meio tempo não tem. E esse meio tempo é necessário para tudo. Claro que não precisa ser ad eterno, mas ele também, né, é necessário. Né? E pensando em todo esse cenário, como eu comentei dessa questão de ser muito mais ato, muito mais o fazer do que o pensar, a gente tem a sintomatologia do ato. Né? Então, nesse lugar, né, dos sintomas contemporâneos, né, a gente vai pensar nessa angústia, que ela vai transbordar. Então, vem a realidade, o real de fato, real com R maiúsculo, Lacan ele dá esse nome àquilo que a gente não consegue simbolizar. Então, se não tem esse tempo aí de compreender, vai direto, né, para o ato e isso vem carregado de angústia. Né? Então, não tem nome aquilo. O que não tem nome, né, logo vai trazer uma sensação ruim que Lacan deu nome de angústia e que a gente pode, de alguma forma, associar com a ansiedade. Né? Então, em psicanálise, a gente pensa angústia. Tem a dificuldade de fazer rearranjos, né? Então, seria aquilo mesmo de ter uma situação, não sair do jeito que a gente quer e tentar fazer outra coisa com aquilo. Né? Então, vai ter uma dificuldade desse rearranjo por não ter esse lugar, né, simbólico aí fortalecido. Né? Então, vai surgir também a sintomatologia do ato pela necessidade de responder aquilo que é inominável. Então, aquilo, né, principalmente a questão da relação sexual, né? Então, se isso não é pensado, não é conversado, não é elaborado, né, como que isso minimamente vai se acomodar? Né? Vai estar a ordem do ato também. Né? Então, pode ser que muitos extremos de, às vezes, excesso de inibição sexual, por exemplo, ou exacerbação, né, sexual, então fica nesses lugares extremos. E, né, a sintomatologia do ato fica nesse lugar, nessa tentativa de resposta pela alienação e separação. Então, esses movimentos extremos é o que vai, né, dar origem, de alguma forma, à sintomatologia do ato.
Eu estou focando um pouco mais na adolescência, mas pode ser em qualquer momento. É que no adolescente ele é um pouco mais visível. Na verdade, bem mais visível. E algumas sintomatologias do ato, então, o que a gente vai e atua para tentar de alguma forma lidar, que não tem palavra, vai ser relacionado ao corpo. Então, muitos ligados à questão da oralidade. Então, não só a questão dos transtornos alimentares, mas as toxicomanias também. Então, daí os vícios em si, então drogas, álcool, enfim, o próprio cigarro, então, né, trazendo principalmente essa questão do excesso. Então, tudo que é de alguma forma posto na boca ali, né, tem esse lugar inicial aí de fixação na oralidade, por conta do lugar da infância, principalmente da amamentação, só que vai para um lugar ali que ruim, né? Então, a fome traz uma sensação de satisfação, o uso de drogas, substâncias e álcool, de alguma forma também, até fisicamente, e né, isso compensa algo que não está elaborado, né, nessa fragilidade simbólica. E aí outras sintomatologias que podem até vir acompanhadas com as questões alimentares e surgir na adolescência, que é uma agressividade, vamos dizer assim, bem, né, descontrolada. Agressividade todos temos, mas a gente canaliza ela de forma saudáveis, então a gente pode canalizar para o movimento, então é muita energia, por exemplo, a gente faz o, sei lá, exercício físico. Estou dando exemplos bem simples, mas a agressividade é algo que é uma energia que move. Então, em vez de, vamos dizer assim, certo, todo mundo batendo em todos, a gente faz boxe, sei lá. Vamos lutar boxe. Seria uma forma assim, bem simplista de tentar demonstrar essa canalização dessa energia. Quando não é canalizada, essa agressividade volta para si. Então vem as compulsões, tanto né, o excesso, por exemplo, de comer, excesso de uso de substâncias, álcool, como né, o não comer, no caso né, do transtorno alimentar. Mas também pode retornar a agressividade pensando né, na própria automutilação. Então aquela angústia extrema que eu não tenho como dar nome para aquilo, né, eu preciso sentir a dor para de algum jeito lidar com aquilo, né? Então, volta na automutilação, agressividade né, através, pelo cutting, são pequenas escoriações, né, que, claro, em longo prazo. A depressão, que também é considerada uma agressão contra si, né, então eu vou, né, de alguma forma, me recolher ali num estado ali, a energia vai ficar né, menor de alguma forma na relação com o outro, vai voltando para si. Então, isso é bem clássico na depressão também. Então, a depressão tem os picos também de agressividade. O isolamento, então, como que eu vou encarar o mundo, pessoas, se eu não tenho minimamente um lugar simbólico para, né? Se são lugares mais rígidos, mais né, idealizados, vai ser mais difícil. Então, muita inibição que chega a ponto né, de isolamento, como adolescentes que não saem do quarto de nenhum. E aí entra também a própria tentativa de suicídio. Então, em graus extremos né, desses sintomas, né, na tentativa de aplacar a angústia, né, se vai ao ato, ao suicídio, mas não necessariamente consciente disso, mas é no momento aquele de sem pensar, entre aspas, né? Então, e isso tudo em decorrência da falta simbólica, dessa fragilidade que vem desse distanciamento com o outro. Então, quanto mais extremo de separação, né, mais né, vai levar nesse lugar da tentativa de tirar a própria vida. E agora, né, trazendo de fato a questão dos transtornos alimentares, né, então eu trouxe a questão dessa constituição, pensando um pouquinho na adolescência, né, mas quando a gente vai pensar em transtorno alimentar de forma geral, não só na adolescência em si, a gente vai sempre pensar na oralidade, vai sempre pensar nesse lugar do alimento. E aí eu trago um pouco também, além do Lacan, o que a psicanalista Françoise Doutor vai trazer dessa questão da oralidade, que ela vai dizer que a criança ela não vai saber a diferença né, de laringe e faringe. Né? Então, o mesmo lugar que fala é o mesmo lugar que, vamos dizer assim, se alimenta. Ela não vai saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Então, isso pode haver uma confusão. Então, é como se eu falasse, né, através dessa expressão né, alimentar. Então, como se fosse o próprio grito no corpo,
né, sem a palavra em si, né? Então, quando não tem um nome para dar para aquilo, por isso que eu intitulei a falha da palavra, né? Quando falha a palavra, o corpo ele vai gritar. Então é aquilo, se por um canal não sai a falha em si, né, de alguma outra forma vai ser falado, né, que não vai ser em palavras em si, mas vai ser dito de algum jeito, e o transtorno alimentar vai para esse lugar mais regredido, que ali é bem basicamente os primeiros tempos de vida. Então a laringe é um lugar de desejo, de comunicação, né, contrariamente à faringe, que é só vizinha, né? Então é aquilo, né? Enquanto um vai trazer uma comunicação, a fala em si vai convocar o outro vai engolir o alimento de alguma forma, né? Então você solta a palavra e engole o alimento. Então esse engolir o alimento, né? Tudo bem que tem a questão da bulimia, mas esse engolir é de algum jeito, né? Pensar em algo internalizado, né? Mas os transtornos alimentares de forma geral, em alto grau, né? Em uma gravidade, né, que a gente pode considerar, né, de risco, né, vai ter esse lugar aí que não tem essa palavra. Então, essa palavra não sai, né, de algum jeito. Então, no início, né, pensando ainda na Françoise Doutor, a mãe vai satisfazer as necessidades da criança, né, então a criança está chorando, por exemplo, a primeira coisa que a mãe vai pensar, ele quer comer, ele quer mamar. Mas nem sempre, né, a criança ela precisa se alimentar, claro, mas ela não quer só isso, ela quer palavra. A palavra ela já vem desde cedo. Então, quando vocês falam com bebês, né, eles têm um comportamento diferente daqueles que não falam, que não se falam, né? Então, façam o teste, né, para ver essa diferença. Então, quando você fala com a criança, ela te responde de alguma forma através do corpo, né? Então, quando você não fala, né, a criança ela tende a ficar num lugar mais apático. Então a convocação vem do outro e a criança responde pelo corpo. E aí isso tá, né, às vezes é confundido, a criança, né, num chamado, principalmente do choro, é fome. E não é só a fome, né? Porque a criança ela se satisfaz de algum jeito com esse lugar que ela tem no momento de ser amamentado ou alimentado. Não só o alimento em si, né? Então a fome, né, para Françoise Doutor, é um apelo de comunicação, uma demanda de desejo e não uma necessidade da criança. Então esse desejo aí de alguém olhar é muito maior que a fome, né? Por isso que os bebês eles fingem, né, que estão sugando, é uma forma de se satisfazer, né? Finge bem entre aspas, né? Então é esse mesmo lugar de, né, ou quando eles colocam o dedo na boca, né? Então é esse lugar de satisfação, ele é muito mais importante do que, né, a necessidade em si. Claro que é necessário, mas pensando psiquicamente, né, o que a criança vai pedir. E quando a criança lá é carregada, né, então vamos pensar, criança, eu trago mãe, mas é função materna de forma geral, né, quando se fala que a criança está sentindo a vibração, né, daquilo, e com a vibração vai a emoção também da fala. Né? Então isso é marcado no corpo, é sentido na criança de alguma forma, né? Então as vibrações da voz vão chegar até o estômago, né, levadas pela corrente líquida quente que entra no interior e deposita em seu próprio corpo uma inscrição linguageira de amor. Então isso é uma frase da Françoise Doutor, e o que ela está querendo dizer? Quando a criança está engolindo leite, não é só o leite, ela está engolindo amor, né? Só que se tiver palavra. Se não tiver palavra, o que ela está engolindo? Seria somente o leite, né? Mas vai faltar desejo, vai faltar alguma coisa, como ela pode engolir coisas ruins também, né? Se não há um desejo de ser alimentado ou amamentado, por exemplo. Né? E a Françoise Doutor também alerta para o desmame brusco. Então, aquilo que acalma, acalenta a criança, de repente você tira repentinamente, né? Tirou, né? Hoje não dou mais, amanhã, hoje é o último dia. E isso é terrível, né? Tem que ser gradual, porque é aquilo, né? Que, né, a criança ela precisa, né, ir processando essa perda de uma forma gradual. E o desmame não pode ser, né, longo, né, demorar,
né? Mas também não pode ser radical, né? Tem que ter um meio termo, né? E muitas vezes, né, claro, a criança morde, os seios da mãe ficam doloridos e às vezes a dor que a mãe sente também pode ser passada para a criança ser sensível, né, a tudo aquilo. Não dizendo que vai traumatizar a criança, não é isso, por causa que a mãe está com dor no seio, mas que amamenta muito tempo, né, ela vai, o leite vai secando e pode ser que, é claro que amamentar sempre tem as questões, né, doloridas, né, mas a criança não vai saber fazer esse discernimento que o adulto tem, né, então ela vai incorporando aquilo que ela está sentindo, principalmente ali o que está vindo da mãe, de quem está mais próximo. E as compulsões de bebê, né, desde chupar o dedo até outras compulsões, né, de coisas que coloca na boca, né, são expressões simbólicas do desejo humano, né, então como eu dei o exemplo do ficar chupando o dedo, ou aquele paninho fedido que a criança não larga, por exemplo, né, aquele bonequinho, então tudo ir à boca, né, esse lugar aí, né, então Françoise Doutor ela traz de que, né, que tem o desmame no tempo ali certo, né, que não ultrapasse lá uma criança de 5 anos mamando, né? Você manter uma criança colada ali, sendo que ela já pode andar, já pode se alimentar, isso é prejudicial para o desenvolvimento, tanto físico como psíquico, né? Ela precisa se separar da mãe, lembra? Para, né, poder ver o mundo. E se ela ficar muito tempo ali no colo, presa, entre aspas, de alguma forma, ela não vê o mundo. Então é necessário que o desmame ele tenha um tempo. E tem que ser critério do adulto, não pode, vou deixar a criança ver quando ela quer. A criança vai querer mamar o tempo inteiro, né? Então, tem que o adulto ir fazendo, né, essa castração de alguma forma, mas mostrando para a criança que ela vai ganhar muito mais, né? Ela vai ganhar autonomia, ela não vai ficar dependente, né? Então, isso que tem a ver, né, com a questão alimentar. A anorexia, né? Então, a anorexia, a gente pode ver ela desde bebê, bem bebê, dias até. O transtorno alimentar é mais recorrente em crianças pequenas ali antes dos 6 meses. Depois dos 6 meses é mais comum, né, a compulsão, né, a amamentação. Mas, né, a anorexia em si, né, é bem típica ali de bebês pequenos com alguma questão que já tem um indício, né, que a gente já pode observar. Então não é simplesmente não quer mamar, não pegou o peito, né? Algo acontece dele não querer, né? E aí tá ligado com essa relação com o outro. Então não é uma questão de culpabilização, mas vamos pensar em, por exemplo, a questão da depressão pós-parto, né? Claro, não é culpabilizar a mãe, até porque requer uma intervenção do Estado, né? Porque é normal a mãe, né, sentir algo ali, ela mudou toda a vida dela, mesmo que ela tenha mais filhos, é uma nova vida ali com uma criança. Então é normal um abalo psíquico. Algumas mães vão para depressão pós-parto e outras até para psicose pós-parto. Então a intervenção médica, ela tem que ocorrer, né, médica, psicológica, enfim, para auxiliar essa mãe. Porque a depressão ela vai trazer, né, esse recolhimento do desejo. Então se não tem investimento na criança, pode ser que ela não procure também, né, se amamentar, e aí ela pode desenvolver anorexia precoce, né? E aí que alguns autores até falam, como o Françoise Doutor, que é um se deixar morrer. Então se não tem ninguém me olhando, né, eu de algum jeito eu vou, né, tentar retornar onde eu estava no útero, né? Claro que não é elaborado para a criança, como eu estou dizendo, mas é um lugar ali de sentir, né, acolhido nos momentos mais frágeis da vida, quando a criança nasce, né? Então, sai de um lugar gostosinho, quentinho, para sentir um monte de coisa e ter que se sustentar, entre aspas, ali. Então, se alimentava pelo corpo da mãe, agora precisa que alguém o alimente, né? Agora dói o estômago. Então, tem uma diferença, né? Então, a anorexia ela pode surgir nesses, né, primeiros momentos, mas pensando ali na questão, né, que não é determinante, é porque o bebê teve anorexia que vai ter anorexia na adolescência. Não. Mas é um ponto para dizer que
a anorexia pode acontecer desde então, né? Mas na adolescência, qual que seria o ponto da anorexia, né? O extremo da separação. Eu não quero nada do outro, eu não vou comer nada. Então, o anoréxico, ele tem compulsão pelo nada. Se come o nada, né? É o vazio tomado como objeto. Então, se eu não quero nada de ninguém, eu quero me separar totalmente, eu também não tenho nada, né? Então, é como se não quero que me falte nada, então não me dê nada, né? Então, vai para esse lugar ali extremo, só que tenta se separar de um lado, só que cai num lugar alienado porque fica doente, precisa de mais cuidado ainda. Então, é uma tentativa de bumerangue, né? Tenta se separar, mas volta, né, para um lugar alienado, né? Então, é uma forma de recusa ao outro, nessa separação radical, né? O não comer. É uma forma de dizer não ao desejo do outro, só que é uma forma extrema, né? Não é uma forma elaborada. Então, ele está comendo, mas está comendo nada. É diferente da questão do bebê, né? O bebê, por não ter uma convocação de um desejo, né? No caso da adolescência, é o lugar de recusa, né? Então, né, bem simplificadamente. Então, na anorexia, pensando na adolescência, é uma forma também da negação da genitalidade. Então, vamos pegar o exemplo da menina. A menina, se ela está num grau de anorexia grave, ela pode perder aquele corpo dela já de mulher, já se formando, né, de mulher, e ficar com o corpo infantil, inclusive nem menstruar mais. Então, é aquilo de tentar ficar num corpo infantil, né, e não ver de alguma forma a genitalidade, a questão da sexualidade em si, que é muito complexo, né? Então, pode ter esse ponto também de negar, né? Então, recusando esse corpo sexuado de alguma forma, esse despertar aí pulsional sexual, que de algum jeito, né? E tem um ponto também, né, a função paterna falhar no sentido desse processo da separação, desse terceiro falhar de alguma forma, né? A ausência desse terceiro que leva para o mundo, que traz a mediação simbólica, também pode fazer com que dificulte, claro, né? Que tenha recursos para lidar com tudo isso na adolescência. Existe também, né, o que isso a professora doutor vai dizer, da falsa anorexia. Então é como se fosse uma estagnação na fase oral, né, que a pessoa, vamos dizer assim, ela alimenta, né, se alimenta pelo outro e não com as próprias mãos. Então é aquilo, né, ela se alimenta quando ela faz um alimento, quando ela faz algo, né, para o outro, né. E é aquilo, aquela pessoa, aquela que cozinha, mas que nunca come. Claro que não é todos os casos, mas é aquilo de ela está comendo, mas não para ela, né? De algum jeito. Então, pode ser também uma forma de compulsão, pensando que a anorexia é o lugar daquele que vai, né, comer nada, né? A bulimia, né, então, ela tem uma comunicação de eu aceito, mas eu rejeito. Então, fica a extrema alienação, separação muito, né rápido assim, né, muito, né, vira a moeda, né, de alguma forma. Só que esse retorno, né, traz uma comunicação. Então o vômito, ele tá querendo dizer alguma coisa. Tipo, aceito o que você tá me dizendo, mas não aceito mais e devolvo. Então não tem elaboração nisso também, né? Então assim, fica em algo, não fica com nada, né, de alguma forma, né? É como se fosse uma fala invertida, aquela questão laringe-faringe, né, como se fosse esse movimento, mas ainda faltando palavra, né? Então, é o corpo ali gritando também, só que em algo mais substancial. Então, o anoréxico, ele fica visivelmente, né, magro, enfim, mas daí na bulimia, se de fato mostra algo ali, olha, não tá bem, né, tá berrando de fato, né, que algo não está bem. E na puberdade, né, então é muito comum, né, também, nessa questão de não elaborar a questão da genitalidade, né, as pulsões genitais e as orais também. Então, algumas questões nesse processo da amamentação no início da vida e também de lidar com esse corpo sexuado, né, similar à anorexia, né.
Então tem uma não elaboração do Édipo. O Édipo seria um outro nome para a gente dizer da função paterna, é que o Freud, né, ele deu o nome de Édipo, mas é também um nome para a gente falar desse terceiro, né, que entra, né? Então, né, como se ficasse preso ali no lugar, né, de não conseguir se separar. Então tá hora preso com a mãe, hora preso com o pai, claro que em funções, né, função materna e paterna, né? Então, né, pode de repente assim, a função paterna que me tiraria de um lugar alienado, mas também aí se fixa nessa função paterna. Então, não vai, né, de fato ao mundo de alguma forma. Então também, né, é muito similar à anorexia, mas, né, a questão alimentar aparecendo de uma forma diferenciada. Vamos dizer assim que a anorexia ela está num lugar mais regredido, talvez pensando que o bebê já pode, né, sofrer de anorexia, né, é o que é mais comum. A bulimia está quando a criança assim nesse lugar, né, já um pouquinho mais velha, né? Não que seja exato assim, né? Mas só pensando que assim, né? É o momento que a criança já consegue se alimentar, mas ela aí, vamos dizer assim, devolve também. Então, seria mais consciência da alimentação de alguma forma do que na anorexia. Mas não são coisas exatas, são, né, tendências a, né? A bulimia também é dificuldade de simbolizar a relação com o outro. Tenta, mas não consegue, né? Fica em lugar de extremos, mas tem uma tentativa. Na anorexia, a recusa ela é mais clara, né? É bem mais radical. Na bulimia tem dessa tentativa. Né? Então, é como se fosse uma duplicação da função materna. Né? Então, quando a função paterna não aparece, quando ela falha de alguma forma, né? O terceiro falha, né? Fica alienado, né, a função materna. Então, lembrando que são funções daquilo, né, é aquilo, se o vômito está pedindo que alguém tire da alienação, né, então seria uma forma de palavra em relação a isso. Né, então, o desejo, né, ele reflui para a pulsão do comer, né, em vez de atrair a questão da sexualidade. Então, vem a compulsão do comer, mas daí vomita, aí come de novo, e aí fica nesse ciclo. A questão da sexualidade não é elaborada, ela é deixada de lado, né? De alguma forma. A obesidade, né? Então é a compulsão pelo tudo. Então quando a anorexia é por nada, né? A obesidade é pelo tudo, né? Então é a tentativa de preencher aquilo que está faltando, né? E aí com o excesso, então vai engolindo sem limite. Então tudo que vem do outro. Então a comida é uma forma de, né, simbolizar que, olha, tudo que é do outro tô engolindo, e não tá tendo mediação também da função paterna, né? A função paterna, né, mostra que assim, se ela falha, vai falhar várias, né, etapas. Então, tudo que vem do outro engole e aí não tem parâmetro. Então aceita tudo. Anoréxico recusa tudo, né? O obeso aceita tudo e o bulêmico fica nesse lugar de aceito, mas devolvo, né? Nessa constância. Então, a questão da obesidade, né, é um lugar bem mais visível alienado, né? Então, né, a função paterna quase que não é buscada de alguma forma. Então, a obesidade engole sem limite, né, lugar da alienação. O sujeito se identifica, né, com o outro, né, sem conseguir elaborar a separação. Então, o sujeito fica, vamos dizer assim, espelhado ali com a função materna de alguma forma e sem ali a proximidade da função, né, paterna, né, de algum jeito. Então, fica mais nesse lugar alienado. De forma geral, essas três grandes, né, questões alimentares trazem, né, o adolescente para esse lugar alienado de algum jeito. Né, ele vai ficar, né, mas em formatos diferentes, porque depende de como que foi, né, todo o processo ali na infância, né, com essas nuances, né, de principalmente essa questão, né, da amamentação. Então, a obesidade, né, é uma oralidade sem simbolização,
Então, aquela coisa de não pensar, só come, vai, é só no ato, vai, para tentar preencher o vazio, né? Então, vazio todos nós temos, né? Mas a gente precisa de simbólico para lidar com ele. Quando não tem, a gente, né, vai para o ato. E o corpo como um depósito, né? O excesso alimentar se inscreve como aquilo que não pode ser simbolizado no discurso. Então, o que eu não consigo falar, né? Então eu vou engolir. Então, seria também nesse lugar. Então, nos 3 casos, né? O corpo se torna palco daquilo que não se encontra lugar na palavra. Anorexia, recusa do vazio, logo recusa o outro, totalmente. A bulimia, excesso de evolução, aceita o outro, mas não sei lidar com ele, então, né, fica nessa ambiguidade. E a obesidade, excesso, né, e alienação. Então, é aquilo que vai berrar de alguma forma, é o corpo gritando. Né? Então, como eu comentei dessa questão da falha da função paterna, só lembrando que não é o pai em si, é aquele que faz a função de terceiro apresentar o mundo. Né? E função materna em si não só restrinta a mãe, mas aquela que vai fazer esse acolhimento inicial. Não dá para dizer o que um fez de errado, outro fez de errado, não é isso. É uma série de circunstâncias, até porque tem a questão social para a gente entender o mundo que a gente está hoje, essa tendência a gente se afastar do outro, porque hoje, como eu comentei, está no bolso a resposta, então são várias questões que a gente pode pensar, e eu vejo muito mais no sentido de orientar os pais, quem está cuidando, quem faz essas funções, do que ficar procurando, né, você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Né? Então, acho que essa questão de culpa, ela cai por terra há muito tempo, mas pensar mesmo assim como se pode orientar, porque tem muitas coisas que, né, não sabemos, né? Então isso é natural. Então principalmente questões, né, mais subjetivas, né, físicas até, então orientações de pediatra, de médicos, enfim, de psicólogos, psicanalistas, para auxiliar, né? Ninguém, tem um pai e uma mãe nasce sabendo, né? Então e antigamente tinha aquelas crenças já, né, aquela coisa da mãe, da avó ensinar a mãe, cuidar do filho, mas era uma época diferente. Hoje a gente tem esse contexto mais frágil, como eu já explanei. Então, como que a gente pode ver isso hoje? Não vai dar pra gente agir como nossos avós agiam, por exemplo. A gente não vai conseguir mais fazer isso. Mesmo que só uma família faça, o mundo não vai fazer diferente, não tem jeito. Então é sempre no sentido de tentar orientar pais, né, principalmente nesse lugar, demonstrando que pontos da adolescência vão naturalmente acontecer e que os pais precisam estar ali para sustentar esse lugar. Então vai ter esses lugares extremos, alienação, separação. Isso vai acontecer. Mas quando está muito no ato, aí que isso é preocupante. Então, no transtorno alimentar, ele pode dar sinal para daqui uma futura tentativa de suicídio. Automutilação, né? Então, uma agressividade extrema com o outro, é um ponto, né, para se pensar, para se ficar atento. Né? Então, o transtorno alimentar, cada sintoma é uma forma de resposta ao mal-estar da adolescência, né? E a falha da mediação simbólica, né, da função paterna. A escuta clínica e análise do discurso permite escrever o sujeito, transformando o ato em palavra. Então é aquilo, né? Eu estou dizendo da psicanálise em si, mas outras terapias, claro, que são válidas. E sair do ato e falar. Então, fazer o adolescente falar. Ajudar ele a dar nome para aquilo. Isso não é uma tarefa fácil, né? Mas necessária. E algumas referências, né? Então, alguns textos específicos sobre essa questão da adolescência, né? No viés da psicanálise, né? Pensando nessa questão contemporânea, né? Alguns pontos específicos da anorexia, bulimia, da obesidade, né? Então, nessa questão da imagem também, da Françoise Dolto. Alguns livros, né, da Doutor que eu utilizei, e do Lacan também. Tem também um artigo meu que eu vou falar um pouco sobre a adolescência contemporânea, uma urgência subjetiva, que seria justamente para falar dessas sintomatologias do ato. Então, mais nessa questão mesmo do porquê dessa tanta angústia, né, como eu trouxe para vocês. Né, e aí pegando o gancho dessa questão,
na adolescência. Então, era isso que eu queria estar trazendo hoje, né? É claro que passei um pouco rápido por vários pontos, né? Até porque são coisas bem amplas, mas é no sentido de demonstrar que, né, a questão alimentar não é só algo físico, não é só uma fase adolescente, tem algo ali que está intrínseco da questão da infância, da relação com o outro, né, de como se comunica, e o ponto principal é a ausência da palavra, né? Então, quando a gente faz o adolescente falar, a criança falar, por exemplo, estamos fazendo função paterna. E não digo só eu como psicanalista e psicóloga, mas qualquer outro que dê voz, né? Claro que sempre ali, gradualmente, mas um professor, um amigo, um colega, um tio que dê esse lugar, né, de alguma forma vai estar fazendo essa função para, né, auxiliar nessa mediação simbólica que ela só pode acontecer através da palavra. Então, se o corpo está gritando, né, a gente precisa que a palavra apareça em algum momento. Então, era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Espero ter contribuído, né, e até a próxima.